1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Então diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 17 do capítulo 2: o mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus, queridos. Graças a Deus. Queridos, um dia Cristo esteve aqui, e quando Ele veio, Cristo veio com um propósito. Depois de observar os comportamentos humanos, depois de observar os comportamentos de cada um de nós, durante muito tempo, Cristo, segundo a Bíblia, Ele tomou uma decisão, e Ele veio. Diz a Bíblia que Ele veio não por causa dele, mas Ele veio por causa de mim. Cristo veio depois de observar os comportamentos, os traumas, as inquietações, o nosso dia a dia, os nossos surtos, as nossas dificuldades de relacionamento. Ele veio. Repito, Ele não veio por causa dele, Ele veio por causa de mim. Quando Ele veio, no seu coração, as intenções do coração de Cristo, quando Ele veio com um objetivo, Ele veio com um propósito, para cumprir com uma missão. Ele veio por causa da minha incapacidade de sobreviver. Ele veio por causa da minha dificuldade de lidar com a vida. Presta atenção. Ele veio para poder pegar na minha mão, me mostrar o caminho, me orientar. Essa minha dificuldade de andar sozinho, ou essa minha incapacidade de andar sozinho, Ele veio por causa dos meus traumas, por causa do meu vazio existencial. Todo ser humano tem um vazio existencial dentro de si. E observando isso, foi por isso, exatamente por causa disso que Ele veio. Tudo que nós sabemos a respeito desse Jesus é que quando Ele nasceu, quando Jesus nasceu, diz a Bíblia Sagrada que os pastores que estavam no pasto, no campo, pastoreando as suas ovelhas, viu uma estrela no céu. Porém, aquela estrela não era uma estrela simplesmente no céu, mas uma estrela no coração daqueles homens. E aqueles homens saíram dali e foram na direção daquela estrela, porque diz a Bíblia que um menino nasceu, um filho se nos deu. Quando Jesus nasceu, quando Ele veio, diz a Bíblia que havia uns magos, uns cientistas da época, que observavam as estrelas, e eles perceberam que ali também apareceu uma estrela que não era dali.
E aquela estrela chamou a atenção deles, e por causa daquela estrela, também diz a Bíblia que eles foram até um lugar onde aquele menino havia nascido. Quando Jesus nasceu, uma multidão ouviu falar do seu nascimento. Ele veio para mudar a história. Ele veio para transformar a vida de homens e mulheres. Quando Jesus nasceu, o rei da Judéia tremeu. Quando Jesus nasceu, os governadores da Galiléia temeram. Quando esse Jesus nasceu, os anciões do templo estremeceram. Tudo que nós sabemos dele é que quando ele saiu a pregar a boa notícia, a falar do evangelho, da mensagem do reino de Deus, os surdos ouviam, glória a Deus, os cegos viam, os aleijados andavam, os mortos ressuscitavam. Se houvesse alguém ali com uma possessão de alguma entidade maligna, era liberto. Os paralíticos andavam. Aquela multidão toda, uma multidão de famintos, os ricos, os pobres, os que estavam à margem da sociedade, os assassinos, os bêbados, as prostitutas, todos eles foram convidados para viverem a partir daquele momento um novo estilo de vida. Diz a Bíblia que ele chamou a todos, sem exceção, todos foram convidados. E ele veio com um propósito, e a partir desse propósito ele fez uma proposta para a humanidade. O texto que nós lemos, ele é muito lindo quando bem observado e bem aplicado. O texto que a gente leu diz assim: se nós andarmos na luz, como na luz ele está, diz a Bíblia que nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês, filhinhos, a fim de que vocês não pequem. Mas se porventura vocês pecarem, não se esqueçam, existe um advogado do lado do Pai intercedendo por cada um de vocês. E aí o último texto que a gente leu, ele diz assim: o mundo passa, os desejos, as concupiscências aceleradas desse mundo da carne, dessa vida, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Me lembro da história de um garoto. Um dia ele esteve numa catedral bem grande, e ele observou nas vidraças daquela catedral aquelas imagens daqueles santos esculpidas no vidro, colorido, tudo bonitinho ali, tudo arrumadinho. Tinha a imagem de Paulo, disso, daquele, tinha a imagem de Cristo. E ele observou, muito lindo, era pela manhã, e ele ficou admirado com aquilo. Ele foi embora para casa. No domingo de manhã ele falou para a professora da escola dominical, ele disse, e contou para os meninos: olha, eu fui numa igreja e tem umas coisas assim desenhado, e eu vi os santos ali, etc. E a professora olhou para ele e disse assim: Joãozinho, Zezinho, o que é para você um santo? Aí ele pensou umas vezes, e lembrou daquela imagem, daquelas coisas lá dos vidros, desenhada, tudo bem feitinho, com cada detalhe. Ele disse assim: mãe, um santo para mim é todo aquele que quando uma luz atravessa por ele. Que sacada, que coisa linda. Presta atenção no que eu vou te dizer hoje aqui, você vai entender. Primeira proposta que Cristo faz para a igreja, para todo ser humano, melhor dizendo. Primeiro lugar, a partir do texto que a gente leu aqui agora, qual que é a proposta? Jesus veio com um propósito, e no propósito que ele veio de buscar e salvar os que se haviam perdido, diz a Bíblia, ele veio para isso. Ele fez uma proposta.
Primeiro lugar, primeira proposta que ele fez é que a partir de então,